Meus amados, na igreja onde eu congrego, a visão da igreja é idêntica à do nosso canal, que é de ensinar e pregar a palavra da fé para transformar pessoas através do poder da palavra de Deus, para que assim alcancem a vida de vitória prometida por Deus. A missão que me foi dada é essa, de através dos vídeos, propagar a palavra de Deus, lendo a Bíblia com vocês. E isso está sendo transformador. Vamos começar? Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouça pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje.
e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês no profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada de que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César." Agora eu compartilho com vocês o devocional de Kenneth Hagin, de 5 de março, que diz assim: Atmosfera. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que tem falta de entendimento. Provérbios 10:13. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Provérbios 24:3-4. As coisas espirituais são criadas pelas palavras. Até mesmo as naturais e físicas são criadas pelas palavras. Deus, que é Espírito, disse: haja luz, e houve luz. Disse Jesus: qualquer que disser, tudo o que disser lhe será feito. Atmosferas são criadas pelas palavras. Se, por exemplo, você entrar em um local onde foram fritos peixes, notará que o cheiro de peixe ainda continua na atmosfera. Se você entrar em um aposento onde palavras duras foram ditas, notará igualmente que elas permanecem na atmosfera. Os filhos criados em uma atmosfera de palavras distintas ficam mentalmente deformados, fracassam na vida porque as palavras certas não lhes foram dirigidas. Porque algumas crianças crescem fortes e entram na batalha da vida e vencem. Isso ocorre porque as palavras certas foram faladas no lar delas. As palavras fazem as crianças amarem os estudos. As palavras trazem as crianças para a igreja. Que maravilha de palavra! E a confissão é a seguinte: com minhas palavras, crio a atmosfera ao meu redor. Falo palavras de sabedoria, palavras de Deus. Falo palavras de fé, palavras de Deus. Falo palavras de amor, palavras de Deus. E os aposentos ao meu redor estão cheios de bens preciosos e deleitáveis. Meu Deus do céu, que maravilha! Meus amados, essa é a palavra de hoje. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe essa mensagem e faça um comentário.
Se você quiser o livro Alimento da Fé, me peça aqui nos comentários que eu mando para você. Te vejo amanhã, em nome de Jesus.